E aí, pessoal, tudo jóia? Vamos lá para mais uma questão do Enem, então. De prova de 2009, versão amarela, parte de linguagens. As questões 107 e 108, elas dependem desses dois textos. A gente vai ler os textos aqui e na questão 108 a gente só vai resolver, ok? Então vamos lá. Texto 1. É praticamente impossível imaginarmos nossas vidas sem o plástico. Ele está presente em embalagens de alimentos, bebidas e remédios, além de eletrodomésticos, automóveis, etc. Esse uso ocorre devido à sua atoxicidade e à inércia, isso é, quando em contato com outras substâncias, o plástico não as contamina, ao contrário, protege o produto embalado. Outras duas grandes vantagens garantem o uso dos plásticos em larga escala. São leves, quase não alteram o peso do material embalado e são 100% recicláveis, fato que, infelizmente, não é aproveitado, visto que, em todo o mundo, a percentagem de plástico reciclado, quando comparada ao total produzido, ainda é irrelevante. Olha, esse texto, então, só resumindo rapidinho, ele fala sobre o plástico. Então, ele começa falando sobre os usos, então ele fala tudo que ele está presente, e depois ele explica por quê. Então, a questão de atoxicidade, ou seja, ele não contamina, então não contamina, e a outra questão é da inércia, que também tem esse sentido. Depois ele fala das duas grandes vantagens para ser usado em larga escala. Então, a questão da massa, que ele é leve, e portanto ele não altera o peso do material, e depois a questão de ser 100% reciclável, que também não é tão usado. Mas é isso, então é um texto sobre as vantagens do plástico. Vamos para o texto 2. Sacolas plásticas são leves e voam ao vento. Por isso, elas entopem esgotos e bueiros, causando enchentes. São encontradas até no estômago de tartarugas marinhas, baleias, focas e golfinhos mortos por sufocamento. Sacolas plásticas descartáveis são gratuitas para os consumidores, mas têm um custo incalculável para o meio ambiente. Tá? Então aqui a gente está até entrando na questão das sacolas plásticas. Teve todo um debate, aquela questão dos mercados distribuírem, não distribuírem mais, por causa do impacto ambiental, etc. Então essa é a questão exatamente. Tem a questão delas entupirem esgotos e bueiros, causar enchentes. Tem a questão delas sufocarem os animais marinhos, então tem esse problema. Então a questão é a ideia de ser gratuita para os consumidores, mas custosa para o meio ambiente. Ok. Vamos lá agora. Questão 107. Na comparação dos textos, observa-se que: letra A. O texto 1 apresenta um alerta a respeito do efeito da reciclagem de materiais plásticos. O texto 2 justifica o uso desse material reciclado. Bom, em primeiro lugar, aqui a palavra-chave da alternativa é reciclagem. Tanto para... Tá, aqui seria o efeito da reciclagem no texto 1 e o uso do material reciclado no texto 2. Pessoal, a única coisa que a gente sabe de reciclagem é que ele é reciclável, mas que a porcentagem é irrelevante. Ou seja, praticamente não existe reciclagem. Então, a alternativa A não faz sentido algum. Alternativa B. O texto 1 tem como objetivo principal apresentar a versatilidade e as vantagens do uso do plástico na contemporaneidade. O texto 2 objetiva alertar os consumidores sobre os problemas ambientais decorrentes de embalagens plásticas não recicladas. Então vamos lá. Então o texto 1 falar da versatilidade e vantagens. E o texto 2 falar sobre problemas ambientais. Realmente, o texto 1 fala sobre as vantagens, fala sobre os usos, o texto 2 fala dos problemas ambientais. Então vamos deixar a B por enquanto, que ela parece ser a correta. Vamos verificar se C, D e E estão erradas. Ainda é muito cedo para a gente tomar conclusões apressadas. Vamos lá. O texto 1 expõe vantagens, sem qualquer ressalva, do uso do plástico. O texto 2 busca convencer o leitor a evitar o uso de embalagens plásticas. Bom, em primeiro lugar, o texto 1 fala de vantagens, sim, fala. A questão aqui é sem qualquer ressalva. Bom, ele realmente mostra as vantagens, fala da vantagem de ser reciclável, mas ele fala que, entretanto, a maior parte não é. Então, ou seja, essa vantagem não está sendo aproveitada.
Então, sem qualquer ressalva aqui, está muito forte, está muito categórico. Tem uma ressalvinha nessa questão da reciclagem, sim. Então, esse é uma coisa que deixa essa alternativa C não tão boa quanto a alternativa B. Então, alternativa C, incorreta. Texto 1 ilustra o posicionamento de fabricantes de embalagens plásticas, mostrando por que elas devem ser usadas. O texto 2 ilustra o posicionamento de consumidores comuns que buscam praticidade e conforto. Bom, texto 1 sobre posicionamento de fabricantes aqui, não necessariamente, ele é muito mais neutro do que isso, e não é só embalagens plásticas o que ele fala sobre eletrodomésticos, fala inclusive sobre automóveis, então embalagens plásticas restringe demais aqui. O texto 2 ilustra o posicionamento de consumidores comuns, então de novo, não é o posicionamento de consumidores comuns, é um texto. Na verdade, ele não mostra o posicionamento de ninguém, ele só apresenta fatos sobre os impactos do uso de sacolas plásticas no meio ambiente. Então, ele não fala dos consumidores comuns. Alternativa incorreta. Alternativa E. O texto 1 apresenta um alerta a respeito da possibilidade de contaminação de produtos orgânicos industrializados decorrente do uso de plástico em suas embalagens. O texto 2 apresenta a vantagem do consumo de sacolas plásticas leves, descartáveis e gratuitas. Bom, primeira coisa, texto 1 fazer um alerta à contaminação. Justamente o texto 1 ele fala da atoxicidade. A toxicidade quer dizer que não contamina, lembra? Então, isso aqui já está errado. A segunda coisa, o texto 2 apresenta vantagens do consumo. Bom, o texto 2 fala sim que as sacolas são leves, quando está aqui, são leves, que são descartáveis, ele fala aqui, e fala que são gratuitas. Exatamente. Ele apresenta esses três elementos, mas ele não fala de vantagens, tá? Então, justamente aqui, ele não apresenta vantagem, ele fala só, o foco dele, a ênfase dele, tá na parte do sufocamento e justamente na história das enchentes, ou seja, são duas coisas ruins, desvantajosas. Alternativa incorreta. Então, para terminar, concluindo aqui, alternativa B de Bravo é a alternativa correta. Espero que tenha ficado claro e até a próxima. Tchau, tchau.